O incêndio no Museu Nacional, na cidade do Rio de Janeiro, em setembro de 2018, aumentou a chance de cair um dos temas mais difíceis, na minha opinião, na redação do Enem. E é por isso que a gente vai conversar hoje sobre a importância da preservação do patrimônio histórico-cultural brasileiro. Vamos lá? Conversando sobre patrimônio histórico, é inevitável, por exemplo, que eu te sugira que a sua contextualização, ou seja, o seu gancho para o primeiro parágrafo, seja a definição de patrimônio. Vamos lá. Patrimônio histórico pode ser definido como um bem material, natural ou imóvel que possui significado e importância artística, cultural, religiosa, documental ou estética para a sociedade. Outro jeito de introduzir esse texto é fazer uma citação. Segundo a Constituição Federal de 1988, lá no artigo 216, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material, palpável e imaterial, abstrato, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Uma outra estratégia é a clássica frase nominal. Você pode, por exemplo, citar manifestações do patrimônio histórico-cultural brasileiro, falar de alguns patrimônios, sejam eles materiais ou imateriais. Por exemplo, eu que sou de Belo Horizonte, posso falar do conjunto, do complexo arquitetônico da Pampulha, ou até mesmo do complexo arquitetônico da Praça da Liberdade. Uma estratégia fácil para este tema é a estratégia de exemplificação. Você deve conhecer alguns casos em que ficou explícita a degradação e o descaso em relação ao patrimônio nacional. Eu exemplificaria, por exemplo, com o incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em setembro de 2018. Ou um outro incêndio, o incêndio no Museu da Língua Portuguesa, que aconteceu em dezembro de 2015, na cidade de São Paulo. Houve também o roubo ao Museu da Chácara do Céu, na cidade do Rio de Janeiro. Por fim, combina muito com esse tema a introdução por alusão histórica. Você precisa demonstrar que a diversidade étnico-cultural brasileira é fruto da contribuição das matrizes indígenas, europeias e africanas, entre outras, e que se manifesta no nosso patrimônio material e imaterial. No que diz respeito à tese, ela pode ser livre, ou seja, você pode defender o que quiser, mas o seu posicionamento deve deixar explícito que existe uma gravidade, uma grande negligência quanto ao patrimônio histórico-cultural brasileiro. Então fale de negligência, de descaso. Combina essa tese com um contraste. Por exemplo, apesar de a Constituição brasileira determinar lá no artigo 216 a proteção ao patrimônio histórico-cultural e de ele ser um elemento imprescindível, muito importante, a valorização e a manutenção da identidade nacional, ele se encontra ameaçado pelo descaso na sociedade brasileira. No que diz respeito à responsabilização, em que a gente aponta as causas ou os responsáveis por um problema, você pode começar apontando que a responsabilidade deve ser compartilhada entre governo e sociedade, que frequentemente se mostram indiferentes à questão, ou seja, negligência governamental, descaso social. Por fim, outro formato de tese que eu acho que encaixa legal nesse texto é a tese por problematização. Você pode mostrar que a perpetuação, a manutenção desse descaso ameaça tanto a memória quanto a história brasileiras, podendo ameaçar até mesmo a identidade nacional. Lembre-se, um país é feito de história e de memória. A estratégia de desenvolvimento que eu acho mais adequada para esse texto é a estratégia de causas e consequências. Quais causas a gente poderia apontar para essa degradação do nosso patrimônio histórico-cultural? Primeiro, o desconhecimento do conceito e da importância do patrimônio. O brasileiro médio não sabe o que é patrimônio e, portanto, não se preocupa tanto assim. Além disso, a gente pode falar sobre a desinformação quanto aos bens e aos espaços tombados. Nós não sabemos quais são os bens e nós não sabemos onde eles estão. A gente pode também atribuir isso tudo que está acontecendo ao chamado complexo de vira-lata, que é um conceito que foi cunhado pelo escritor e dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues. O que é isso? É a desvalorização dos elementos nacionais e uma supervalorização de bens e de espaços estrangeiros. Os brasileiros, por exemplo, vivem viajando para o exterior e visitando museus e igrejas, mas não fazem o mesmo quando estão em território nacional.
Esse complexo de vira-lata pode explicar a falta de visitação aos nossos patrimônios. E a falta de visitação está ligada ao descaso governamental. Porque se não tem um público que visita, o governo entende que não precisa se preocupar com esses espaços e com esses bens. E isso pode descambar, por exemplo, na falta de verbas. Por exemplo, o Museu Nacional, em 2017, teve uma verba de R$30 mil anuais. Gente, isso é nada para a manutenção de um acervo tão importante e tão grande. Essa questão da falta de verbas tem a ver também com a má gestão das verbas públicas, o mau uso do dinheiro que chega, ou até mesmo a corrupção que desvia uma parte desse dinheiro. Ok, a gente sabe as causas, mas quais são as consequências, os prejuízos gerados a partir desse contexto de descaso e de negligência? Eu falaria do mais básico, a degradação desses bens. Só que a degradação desses bens pode ser subdividida, por exemplo, no vandalismo. É muito comum a depredação, principalmente do patrimônio material, dos prédios, por exemplo. Além disso, é muito comum a realização de furtos e de roubos, porque não se investe suficientemente na segurança desses espaços. Por fim, fechando toda essa argumentação, eu falaria da perda cultural. Nós estamos perdendo um pedaço da memória brasileira, como, por exemplo, a perda de vários móveis pertencentes à família real brasileira e portuguesa dentro do Museu Nacional. Você criou o problema, você fez a problematização, você fundamentou a problematização. Agora eu preciso da sua proposta de intervenção. Inevitavelmente, a proposta de intervenção passa pelo governo. Você pode falar da necessidade de campanhas de divulgação de informações sobre patrimônio. Por exemplo, o que é patrimônio, o seu conceito, a sua importância, a sua relevância ou até mesmo a sua localização. Imagine, por exemplo, a formulação de um mapa nacional de onde estão os patrimônios materiais e, eventualmente, os imateriais. Podem investir também na formação de profissionais nas áreas de belas artes, história, preservação e conservação, enfocando a preparação para lidar com esses bens histórico-culturais. A gente precisa da produção de profissionais especializados nas técnicas necessárias para divulgar, informar e conservar esse acervo. Às escolas, cabe a abordagem do tema em sala de aula, com vistas a explicitar a importância do assunto e a formar um público que visite esses espaços. Essas escolas têm que também incentivar a visitação, com vistas a incentivar a identificação e a valorização desse acervo. Isso pode ser feito nas aulas de história, de língua portuguesa, de sociologia e até mesmo de literatura. Por fim, vamos sugerir a chamada parceria público-privada, a famosa PPP. As empresas, em parceria com o governo, devem fornecer o apoio jurídico e financeiro às instituições, profissionalizando a sua gestão e investindo, por exemplo, na revitalização desses espaços. Isso foi feito, por exemplo, recentemente no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Belo Horizonte. O Banco do Brasil, em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura, montaram um centro cultural a partir da revitalização do prédio e a manutenção desse prédio. Acho que agora você consegue escrever de uma maneira confiante sobre um dos temas mais difíceis, não apenas na prova de redação, mas que aparece com muita frequência na prova de ciências humanas. Ou seja, eu tô aqui para te ajudar não só no seu 1000, mas também no seu 920 na prova fechada. Beijo!